Boa noite, galera. Opa, boa noite para mim, né, Fábio? Pra gente. E aí, Fábio, como é que você tá? Ó, Como é que tá, Super Beto? joia? Bom, tá se Beleza? cuidando, Fábio? Tá se cuidando? Opa, claro, seguindo as orientações da OMS aí, né? Baseado nos fundamentos científicos, na metodologia científica, é claro que eu estou fazendo a minha parte aí. Bom, também tô fazendo a minha. E espero em breve rever todo mundo, viu, galera? Vocês aí, a gente tá com saudade. Logo, logo a gente vai se ver na escola, né? Onde é o nosso lugar. Costumo muito falar disso. Bora lá, Fábio? Bora que vamos. Bom, vou compartilhar a tela com vocês, galera, porque fica mais fácil vocês visualizarem, né, o que a gente vai falar, beleza? Bom, aí está a capa do nosso... Peraí, Fábio, que eu não estou aparecendo aqui. Aí. Aqui está a capa do nosso tema, né, do nosso projeto, aí que a gente começou em Experimento Zoom. Quanto tempo o tempo tem? Né, Fábio? É sim. Inclusive, olha que coincidência, Super Beto. É o nosso tema de fundo. Bom, galera, a gente vai avançar. Esse próximo slide, ele trata aí de um assunto que nós estávamos já avançando bastante em sala de aula, né, que seria o experimento sobre a Rosa dos Ventos. Nós estaríamos passando do passo 11 para o passo 12. Inclusive, na última aula, o Marcos, né, Fábio? O que o Marcos fez? Rapaz, eu me recordo. O Marcos levantou, foi até no quadro e teve a audácia de preencher os pontos subcolaterais. Foi lá e nomeou cada um. E, professor, acho que eu me recordo, e usou a lógica dele e conseguiu preencher tudinho, né? Ajudou a Isso. gente demais. É porque, sim, na verdade, o sexto ano eles descobrem agora, né? Porque cardeal, colateral, eles já sabiam. E os subcolaterais, talvez, pode ser a novidade aí para a maioria, né? Mas, só para falar para vocês que o nosso experimento ele está pausado, a gente vai, né, concluí-lo assim que as aulas presenciais retornarem, beleza? Então, aqui é só a título de orientação. Então, partindo daqui, você já tem essa noção básica de Rosa dos Ventos, tá? Daí, daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho do Canvas, ok? Bom, pessoal, aqui nós temos aí uma imagem, né, com as caravelas, né, Fábio? É sim. E Fala aí, aí, Super Beto? Fábio. Fala aí da importância dos astros É para a claro, nossa orientação. é claro. Nós, seres humanos, somos uma das espécies cosmopolitas, né? A gente habita todo o planeta, todos os continentes, todos os lugares desse globo. E o que permitiu que o ser humano chegasse a todas as partes do planeta foi a tecnologia que ele desenvolveu, primeiro, de deslocamento, que vem aí as grandes embarcações, os aviões e por aí vai. Só que Clarice Lispector, não é isso, Super Beto? Até Uhum. disse uma vez, né? Comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então não adiantava nada, meu amigo, você ter aquela caravela indestrutível, aquele avião incaível, que se você não conseguisse atingir o seu objetivo, você não conseguia voltar para trás. E é por isso que o homem desenvolveu, então, a capacidade de observar os astros. E por meio desses corpos celestes que habitam esse espaço, quase imutável, né, no nosso tempo de vida, a gente consegue, então, ter as orientações e o direcionamento. E são vários os mecanismos para isso, né? Não, Super Beto? Eu tô marcando aqui os astros, ó. Vamos que vamos. Quem que é esse primeiro aí, pessoal? Fala comigo. É o Sol. Muito bom. E o segundo? É a São. bússola. Eu não falei qual era o segundo. Uhum. Então, nós temos aí as constelações, né? A Lua, a bússola e, por fim, o mais atual, que é o GPS, que está de convergência com o que a gente trabalhou em ciências, né? Quando a gente trabalhou a teoria da relatividade, como medir o tempo, força gravitacional, o GPS faz bom uso desse outro conhecimento Isso. científico também. E depois, em experimentos em geografia, a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, para você entender como que funcionam, né, os GPS. Pessoal, como o professor Fábio acabou de trazer para a gente esse histórico, né, de uma maneira bem objetiva, até porque aqui o nosso tempo a gente não pode estender muito, hoje você tem essa orientação já ali no seu celular, muito prática, né?
Mas antigamente, como que essas pessoas faziam se não fossem os astros, né? Então eles eram guiados a partir de referências físicas. Então, de dia você tinha o Sol, à noite você tinha aí as estrelas, né? E a Lua para se orientar, ok? A bússola ela foi inventada depois pelos chineses e foi apropriada, né, depois aí pelos europeus, assim como os outros instrumentos, como a sextante, esqueci do outro, Fábio. Enfim, não me recordo agora. Uhum. Nossa, como é que acontece, né? Quadrante? Quadrante, sextante e astrolábio, isso aí. Ah, tá. Desculpa. Astrolábio. Isso aí não, mas tá tudo certo, né? A gente também esquece. Mas então, sobre esses outros instrumentos, a gente vai ter depois um momento específico para falar deles, tá? Junto ali com a Progéssica também, porque vai tratar um pouquinho de história. Até em geopolítica a gente pode falar um pouco também sobre isso. Beleza, Fábio? Tamo junto. Tamo junto. Então, avançando aqui, galera, a gente vai assistir agora. Aqui eu coloquei aqui o Gnomon. É importante a gente ter em mente esse experimento, tá? Porque o Gnomon, que é esse mastro aqui, na verdade a gente criou em sala de aula uma espécie de relógio solar, né, Fábio? Sim. E aí, para a gente resgatar esse princípio, eu quero passar para vocês aqui os dois vídeos. Eu vou colocar os dois vídeos na tela ao mesmo tempo, porque um complementa o outro. Bom, do lado esquerdo, a gente tem uma animação do movimento aparente do Sol, tá, galera? Não é o Sol que se movimenta, a gente já falou isso em sala de aula. Aliás, né, o Sol, assim como todos os astros, e como a gente havia falado já em sala de aula, eles estão em movimento no espaço. Mas em relação ao movimento de rotação, quem realiza é a Terra, né? Dessa forma aqui, como o vídeo está mostrando para a gente. Então, observem as sombras desse vídeo aqui. Muito legal. Olha que a sombra ela vai em sentido oposto, né, ao movimento aparente do Sol. E aqui a gente tem desse lado o movimento de rotação, responsável aí pelos dias e pelas noites, né? Portanto, pelos fusos horários, pelos diferentes horários que a gente tem na Terra, pessoal. Então é a partir desse movimento aparente do Sol que se definiu aí os pontos cardeais e os pontos posteriormente colaterais e subcolaterais. Daí por isso o nosso experimento atual ter relação direta com o Gnomon. E observem os horários, né, desse vídeo aqui, ó. Lembre-se que a gente falou que com o Gnomon é possível apenas fazer a marcação durante o dia, porque ele vai captar, né, professor Fábio, a iluminação do nosso astro rei, que é o Sol. Isso aí. E uma coisa muito legal aí que a gente observa, Super Beto, no vídeo, nas estações do ano, né, os dias são mais curtos e no verão os dias são mais longos, né? E isso tudo muito bem tratado. E isso tudo está relacionado. Inclusive, quando a gente estava no início do experimento da Rosa dos Ventos, do relógio solar, né, antes de dar a introdução à Rosa dos Ventos, você lembra que os meninos e as meninas foram ao quadro? Na verdade, a gente escrevia a relação que tinha, e entre as relações eles citaram as estações do ano, que também é um dos conteúdos que a gente vai trabalhar aí ao longo do projeto. Beleza? Sim, sim. Ótimo. Vamos voltar aqui agora para o nosso quadro, né, virtual. Bom, pessoal, e aí a gente chega nessa parte aqui da apresentação, em que a gente observa essa Rosa dos Ventos completa, né? É a mesma que vocês vão encontrar lá no... Na tarefa, né? Na orientação da tarefa. Na orientação da tarefa. Só completando, então, para a gente lembrar. Aquele vídeo da rotação da Terra, a gente tem que lembrar que a Terra ela faz movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, né? E quanto tempo que dura esse movimento? 23 horas e 56 minutos, se eu não me engano agora 0,4 segundos, né? Ao longo aí de 4 anos, esse dia a mais é acrescentado lá no mês de fevereiro. Esse ano é um ano bissexto, né? Um ano olímpico, e por conta do coronavírus, as Olimpíadas, né, foram canceladas para esse ano, mas na verdade elas foram adiadas. Né? Isso, né? Cancelado que fala, é adiado. Pela primeira vez na história, né, Fábio? Porque desde então ela havia sido cancelada durante as guerras ali, mas adiada é a primeira vez. Então é um fato histórico importante. Então a Terra, pessoal, ela sempre gira de oeste para leste, né? Lá naquele vídeo a gente conseguiu observar isso. Então esse movimento aqui
ele é sempre feito. Isso aqui a gente tem o norte, o sul, o leste, o oeste, o movimento da Terra. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, o movimento que a gente tem é sempre de oeste para leste, certo? Muito bom, Beto. Né? A gente tem aqui o oeste. Gente, é porque é muito complicado fazer isso no mouse, mas enfim. Então, de Muito bom, oeste, Beto. de oeste para leste. E aqui a gente vai ter o movimento aparente do Sol no sentido o quê? Oposto, né, professor Fábio? De leste para oeste. Então, se o Sol tá girando, né, nesse sentido, quer dizer que ele está girando de leste para oeste. Eu não sei se vocês lembram aí, mas quem quiser voltar o vídeo dessa aula, vocês vão observar que a sombra, ela faz o movimento oposto, né? Uhum. Corresponde o movimento que a Terra aí está fazendo nesse momento. Daí dá a impressão de que é o Sol que gira, beleza? Deixa eu só apagar aqui, Fábio, senão eu passo para frente e aparece todos os desenhozinhos mal feitos aqui no quadro. Ficou bom. Obrigado, gentileza. Bom, galera, então, por que a gente trouxe esses dados? Para a gente voltar à importância da Rosa dos Ventos. Porque, embora a gente tenha o GPS, se você não tiver a referência norte lá no mapa, você consegue se localizar? Eu não. Então a gente sempre... Inclusive, Super Beto, tem até um termo para quem não tem a sua localização espacial bem determinada, né? Qual que é o termo, Fábio? Você já falou, né? É, que a gente fica desnorteado. Isso Olha aí. que referência, né? Daí por isso tem que ter um norte. A gente geralmente até nas falas, né, casuais, até a gente usa muito isso, né? Qual norte? Porque é a direção, né, o sentido. Beleza, gente? Bom, aqui eu coloquei, eu e o professor Fábio elaboramos aqui essa relação aqui para vocês entenderem que existem outras formas de se referir a essas posições da Rosa dos Ventos, né? Então a gente tem o ponto norte, hemisfério norte. Então, para se referir ao norte, nós também utilizamos outras duas palavras, que é setentrional ou boreal. E para se referir ao sul, a gente também utiliza outras duas palavras, o meridional e o austral. Essas palavras, né, essas outras palavras, elas possuem uma definição aí histórica, que vai ser um assunto também para outro momento, ok? E quando a gente se refere aos pontos cardeais leste e oeste, a gente tem, então, outros nomes também, né? Podem ser chamados de hemisfério, ou ponto, no caso oeste, ocidental, poente, e oriental, nascente. Então, leste vem do nascente, oeste vem do poente. Por isso que a gente fala muito que o Japão é a terra do sol, né? Porque é ali o primeiro do sol país... nascente, né? Do sol nascente, isso aí. Obrigado, Fábio. Primeiro país que recebe a iluminação solar. E que está a 12 horas, né? Fuso horário, né, que a gente fala, distante aí do Brasil, que também é um assunto que a gente vai ver em geografia e experimentos, tá? Fusos horários. Agora, Fábio, você quer completar alguma coisa? Beto, você é perfeito. Que isso, Fábio. Bom, galera, a gente vai agora para o Canvas, tá? Então eu vou apresentar ali para vocês a nossa página inicial. Né, professor Fábio? É porque eu estou comemorando que nós vamos para o Canvas. Bom, galera, aqui a gente tem a página inicial do Canvas, né? Eu e o professor Fábio preenchemos isso aqui com muito carinho, pensando muito em vocês, colocamos aqui algumas fotos, nossos primeiros encontros, né? Inclusive, inclusive nesse primeiro encontro aí a gente estava trabalhando a viagem ao Egito, que tratava, né, do experimento relógio solar. Aqui a gente tem uma breve apresentação do nosso curso de experimento Zoom, tá? É importante vocês darem uma lida para clarear um pouco o objetivo, de fato, né, do nosso curso. Há algumas orientações gerais, que basicamente é padrão para todos os componentes curriculares e para todos os cursos. Os nossos objetivos, né, professor Fábio, que tem muita relação com geografia e ciências. Que coincidência, hein? Alguns procedimentos, né, que a gente... procedimentos e recursos que a gente vai utilizar com vocês durante essas aulas. Processo de avaliação, então a gente tem que lembrar que, né, tudo aquilo que a gente trabalhar em experimentos 1 fará parte das provas de ciências e geografia. Então vocês vão estar sendo avaliados também nesse instrumento avaliativo, tá? Programa de curso aqui vocês acessam e ali você encontra o nosso programa da etapa.
Tudo bem? Fábio, agora a gente vai para a parte As também tarefas. importante. Eu não vou falar mais importante, mas também Uhum. importante, né? Então aqui a gente, É, eu vou deixar com o Fábio, só relembrando vocês que aqui a gente tem a nossa primeira tarefa do Gnomon, né? Para quem não fez ainda, há tempo, faça. pessoal, aqui nas tarefas, a gente já tem a primeira, né, que é o regime aí do Covid-19, que foi a primeira tarefa de experimentação do Gnomon, que o pessoal ainda tem que terminar, inclusive, né, não, Superbeto? Nem A todo gente mundo aí tá entregou na devendo. data, isso mesmo. Mas a partir da próxima semana já começa o segundo tema, né, que a gente vai abordar, que é a Rosa dos Ventos e os movimentos da Terra, que a gente vai falar de pouquinho em pouquinho para frente aí. E, por gentileza, senhor Beto, clica para a gente aí na leitura introdutória e orientação. Nós temos a orientação das tarefas relacionadas à Rosa dos Ventos. Então, aqui nessa página tem vídeos, tem o texto, tem as imagens, tudo aquilo que é necessário para que a gente recorde, retome esse assunto. Super Beto. Só lembrar que o vídeo que eles estão assistindo também é, estará aqui nessa página, né? Ah, verdade, é verdade. Uhum. E outra, qualquer dúvida que vocês tiverem, é claro que vocês têm acesso a nós dois de modo muito rápido e fácil. Tudo bem? Então aí Vamos tem. usar a mensagem aqui, o campo de enviar mensagem, né? Aqui, ó, inclusive, eu já tenho que verificar que tem uma mensagem aqui na caixa de entrada. Alguns alunos já estão utilizando bastante esse recurso, enviando dúvidas, ou mesmo conversando com o professor. A gente está aqui para ouvi-los. Vocês podem gravar vídeos, áudios, né, Fábio? É bom que a gente também mata a Sim. saudade. Ah, é? Meu amigo Pedro até me mandou uma mensagem aí, achei muito legal. Olha que imagem linda dessa daí, hein? O que é isso aí, Super Beto? Me explica. Bom, aqui a gente vai, nessa imagem, a gente tem aí o tópico, né? Orientação pelos astros, entre eles a Lua. Então, aqui a Uhum. gente vai ter as várias fases da Lua. Se para cada, a Lua também, ela tem, é possível se orientar por ela, embora seja difícil quando está em Lua Nova, daí por isso a gente utiliza também os outros astros, né? Como a Estrela de As Magalhães. estrelas. Isso, a Estrela de Magalhães que dá referência para a gente do ponto norte. E aí, através dela, você consegue traçar a o famoso Cruzeiro do Sul que a gente fala, né? A gente traça aí Uhum. a cruz e a gente consegue identificar o norte, o sul, o leste e o oeste. Mas também é um tema que vai compor aquela outra aula que eu havia falado, né, Fábio? Com os outros Sim, sim. instrumentos de localização, tá? Bom, E depois que você acessar tudo aí sim você vai começar a realizar as atividades. e vamos Tá? só lembrar, por exemplo, a gente tem algumas tarefas, embora sejam. Como é que a gente fez a divisão? Todas estão com o título, né? Desse período que a gente passa de regime especial de aulas. E a gente chamou, então, aqui, ó, tarefa. Todas aqui são tarefa 2, porque fazem parte desse momento de orientação através da Rosa dos Ventos. Daí, por isso, a gente denominou todas como tarefa 2. O que vai diferenciar? Esse outro nome aqui, ó. Vamos fazer 1, vamos fazer Uhum. 2, vamos fazer 3, vamos fazer 4 e o 5, ok? Bom, a primeira, vocês podem ver que são 4 perguntas, né? Então, aqui você tem a Rosa dos Ventos, com base na página Rosa dos Ventos, que é aquela página que o professor Fábio, né, explicou para vocês e eu complementei. Tem algumas perguntas aqui. À medida que você vai respondendo, acredito que todo mundo já entendeu o processo, você vai avançando, ok? Lembrando que tem um tempo, pessoal. Tá? A gente deu aqui 2 horas para vocês executarem essa tarefa. Então, é importante fazer. Entrou para fazer o teste, termina de fazer o teste, ok? Não A gente, fica enrolando, não, porque senão ele isso. fecha. Então, a gente tem a segunda questão, a terceira, você vai ler e vai responder a partir de tudo aquilo lá que a gente já comentou da página inicial. E a quarta atividade, tá? Essa quarta Essa é atividade, legal, hein? ela exige um pouquinho mais da atenção de vocês. A gente colocou que um bairro, né, da capital do Paraná, Curitiba. Depois a gente vai fazer uma outra atividade usando o mapa aqui de Goiânia, tá? Mas nesse primeiro momento a gente até quis sair um pouco, até para vocês conhecerem outro espaço. Aqui, pessoal, quem não tiver nessa etapa aqui um papel transparente, que é aquele papel vegetal, assista o videozinho, tá? É bem rápido e te explica como produzir um papel vegetal, um papel transparente em casa, com cuidado, atenção e com orientação aí de um responsável, ok?
Então é importante para você não fazer bagunça. Então tem que ser num lugar apropriado, porque vai mexer com óleo. Então, e a quantidade de óleo é bem pequena. Espera secar, porque senão depois vai manchar aí a tela do computador. E ao final de todas essas etapas, a gente vai postar lá a atividade, a tarefa 6, vamos fazer 6, que é o registro resumindo toda essa etapa da tarefa 2, tá? Igual a gente pediu lá em sala de aula, né? O registro de aprendizagem. Oi. Então vamos para 2. Pré-visualização. Essa atividade 2, ela é muito semelhante à última que o Beto mostrou, só que aqui a gente vai precisar de uma ferramenta ou de uma habilidade virtual de vocês. Vocês vão precisar printar essa tela ou salvar essa. Sobe, por gentileza, Beto. Essa imagem que tem aí a Rosa dos Ventos, eu tenho um lago, um ponto A, e aí o enunciado te dá as instruções da atividade, e o que você vai ter que fazer? Printar essa imagem e utilizar, então, ou Paint, outro mecanismo de edição de imagem, para marcar para a gente onde está o ponto B. Professor, mas como é que eu chego no ponto B? Aí você vai ler a atividade quando ela for publicada, e lá tem todas as orientações. Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar a gente. E ao final não deixa para última hora, hein? Ao final desse vídeo, a gente vai fazer um tutorialzinho aí, explicando como é que você vai fazer o print, vai salvar e vai enviar isso direitinho. Né, Fábio? Sim, vamos. Então, essa atividade, ela vai exigir de você o acesso ao Google Earth. Hoje, não precisa baixá-lo, tá? Você pode entrar no próprio navegador do computador. Tem um pouquinho de paciência que ele carrega, mas ele abre, ok? Você consegue ver, Fábio? A tela? Consigo. Tá lindo. Tá. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que demora um pouquinho para carregar, mas vai carregar. Enquanto isso a gente espera. Ó, aqui a gente tem o planeta, né? Se você passar o mousezinho aí, você vai perceber que ele vai dar uma giradinha. Aqui, nessa lupa, a Terra, o planeta Terra. Aqui, nessa lupa, você vai indicar a localização da sua cidade, que é Goiânia, ok? Goiânia. Já aparecem algumas imagens. Bom, aqui já está Goiânia. Outra informação importante que você precisa saber. Aqui, pessoal, essa setinha, se clicar nela 2 vezes, ela vai ficar aqui, ó, basicamente a Rosa dos Ventos, tá vendo? Aqui você vai ter os pontos cardeais, eles estão marcados. O vermelho é sempre o norte. Então, por aqui você vai ter a noção da direção. É importante saber disso para fazer as atividades, tá? Você tem que saber para onde que está o norte, porque tem uma parte da atividade que você vai ter que indicar o que está ao leste, o que está ao oeste, o que está a sul, beleza? Para você localizar o seu bairro, estando em Goiânia, você digita aqui, você pode digitar o nome do seu bairro. Vou pôr aqui o nome do meu bairro. Setor Jardim América. Então, ele vai me dar a localização. O que legal é que ele já faz o limite. Por que isso é importante? Porque tem uma atividade que você vai ter que indicar aí, de acordo com a direção cardial, né, quais são os bairros que estão fazendo limites com o seu bairro, onde você mora. Ok? Vamos voltar. O maior bairro de Goiânia. É, o maior bairro de Goiânia. E onde está a nossa escola, né? Se você quiser abrir deixar 2 abas abertas do Canvas e clicar em cima da imagem, ele vai carregar em cima de uma do Canvas que está aberta. Mas se você quiser abrir em outra aba, é só você clicar aqui nessa setinha aqui do lado, ó. E o link vai para um site externo e vai abrir outra aba automática. Aí você não perde o que você já está fazendo ali no Canvas, né? Ok? Aqui eu até coloquei aqui a orientação, a legenda, a seta vermelha, sempre indica a direção norte, tá? Por que isso é importante? Porque na hora que você for ler a atividade, você vai perceber que é importante saber dessa informação. Pessoal, é importante para essa atividade, vocês vão ver que não tem como enviá-la em texto. Então, é importante você abrir um editor de texto, que é, no caso, o Word, ok? E você vai adicionar suas respostas lá. Então, copia o que está sendo pedido aqui, solicitado, joga lá no Word, e à medida que as perguntas, você for lendo as perguntas, você vai respondendo embaixo de cada um, ok? Então, aqui vai pedir para você localizar e vai tirar um print
print screen, que é aquilo que o professor Fábio já falou na atividade anterior. Você vai ter que fazer isso também aqui, tá? E aí, somente ler e responder o que está sendo solicitado. Qualquer dúvida, pode enviar para mim, pode enviar também para o professor Fábio, ok? Voltando aqui. E a última, tarefinha 5, né? Isso. Vamos fazer 5. É muito divertida. A escolagames.com fez esse jogo, chama Casa Mágica. E nesse jogo, nós vamos colocar em prática, né? De maneira bem dinâmica, bem divertida, valendo a vida. Se você entendeu essa noção de direção, se você consegue compreender leitura de bússola e se você é sagaz, rápido para fugir de bombas, para conseguir fugir dessa casa que é cheia de desafios. Agora é só apertar em jogar. Olha lá, ó, clique em jogar e vai ser feliz. Eu acho, Beto, que você pode deixar que os meninos então leiam essas instruções, só que tem uma coisa que a gente quer pedir para vocês. Que vocês iniciem o jogo no difícil. Lá tem a opção fácil e difícil. Eu espero que vocês façam no difícil. Nada de fácil, porque esse jogo é para uma idade inferior a de vocês. Claro que ele tem uns desafios, né? Normal a gente errar, mas a gente espera que vocês iniciem no difícil. Tudo bem? Como é que é a atividade? Vocês vão só jogar e depois disso vai ter um finalzinho, uma tela da vitória que você conseguiu. Você vai printar essa tela de novo e vai nos encaminhar como arquivo. Chegou lá e aí você vai compartilhar com a gente o seu sucesso na atividade. Super Beto tá virando um jogo aí em tempo recorde. Tem que ter cuidado com as bombas, gente, porque você perde vida. É bomba. Porta errada aí, ó. Fui conversar, Errada. não prestei atenção. Então é isso, pessoal. O jogo é esse aí. Vocês vão ter que descobrir qual a porta que você tem que entrar. Voltamos, Fabião? Voltando, estamos online. E agora é hora de dar tchau. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Vocês perceberam que nós preparamos com muito carinho aí as atividades para desenvolver mesmo essas habilidades que são muito importantes em Experimentos 1, tá? Espero que vocês façam com carinho, com cuidado e qualquer dúvida, novamente, vou repetir. Entrem em contato com a gente, enviem mensagem. Mas não deixa para a última hora, pessoal. Faça isso com antecedência. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Valeu, Super Beto. Valeu. Valeu. E aí, pessoal, beleza? Então, agora vamos aprender como é que a gente faz o print, né? Tira o print da tela, o famoso print screen. Bem, tudo vai depender, a princípio, de como é o seu teclado, né? Que teclado que você tem. Por exemplo, quem tem MacBook ou um notebook, um computador da Apple, né? Acho que é só o MacBook mesmo. Para tirar o print da tela, você tem que apertar o Command, Shift e 3. Então, aperta essas 3 teclas, tudo aquilo que está na tela vai ser salvo e vai para a sua área de transferência. Aí que vem a técnica, né? Depois que você printa a tela, que está na área de transferência, aí você tem que abrir um aplicativo para editor de imagem. Eu uso o Paint, que é bem simples, o Windows tem, e lá você consegue colocar a sua imagem lá e trabalhar com ela. Por exemplo, se você... Deixa eu vir para cá. Quem tem um teclado diferente, igual o meu aqui, que é da Samsung, para você printar a tela, você tem que fazer uma técnica muito mais simples. Você vai apertar aqui o FN e tá vendo que a tecla de print, ela tá em azul. Então aqui, como toda tecla em azul que a gente tem aqui, ó, ela só é ativada se você apertar o FN. Então o FN aqui, deixa eu rabiscar um pouquinho, cadê? Aqui, ó. Então eu preciso antes apertar o FN e depois apertar essa tecla aqui que vai printar. E aí a imagem vai para minha caixa de
de transferência e depois eu colo essa caixa no Paint e faço edição. Outra coisa que pode... Outro tipo de teclado, né? Perdão. Outro tipo de teclado que você pode encontrar é esse teclado mais simples, onde o print screen já está aqui isolado. Então você não precisa apertar nada, não precisa apertar Alt, Shift, nada. Só apertar o print aqui, que tudo aquilo que está na imagem já vai ser isolado. Aí, pessoal, aqui um bom exemplo, né, de como é que a gente vai usar o print screen. Aqui nós estamos lá no Canvas, né, na nossa página aqui inicial, experimentos 1. Estou entrando aqui nas tarefas e nós vamos lá naquela tarefa que a gente precisa fazer essa técnica de edição de imagem. Como é que funciona isso? Bem, quando a gente abrir, aqui está a imagem, né, da atividade. Então agora eu vou fazer o print, printei, como meu teclado é daquele tipo Samsung, então eu apertei duas teclas. Agora essa imagem está na zona de transferência. Eu vou então abrir agora o Paint e o que é uma... Deixa eu vir para cá. Paint. Isso, agora sim. Que é um programa de edição de imagens bem simples, né? Que o Windows tem. E vou apertar. Deixa eu digitar aqui o famoso comando, né? Ctrl V. Para colar essa imagem que eu acabei de printar, que está na minha zona de transferência. Então, Ctrl V. V, olha aí. Tudo aquilo que estava na minha... Deixa eu sair daqui. Tudo aquilo que estava na minha tela, lá, tudo. A aba, a hora. Deixa eu diminuir o zoom aqui que vocês vão ver. A hora, quem estava aberto, quem não. Tudo que estava na minha tela, agora está aqui como imagem. Como eu quero resolver a atividade e eu preciso só disso para resolver a atividade, então eu venho aqui em seleção, estão vendo aqui? Vou selecionar o que me interessa e vou apertar o comando Ctrl C, que é também um comando muito famoso. Mais C, que vai copiar essa informação que eu selecionei. Depois que eu fiz que eu copiei, né, Ctrl C, eu posso vir aqui e apagar tudo ou abrir um novo documento. Desejo salvar? Não, não desejo, não. Quando eu aperto Ctrl V, olha lá, eu tenho somente a imagem que eu quero. Se eu quisesse uma imagem maior, então eu selecionava mais coisa e tudo mais. Quando eu colo aqui, agora eu já venho para a edição do próprio Paint, pego o pontinho, aqui que vai ser o ponto B. Então eu faço o pontinho aqui, na verdade eu vou fazer de cor vermelha, né? Que é o comando lá da atividade. Não, verdade, deixa eu fazer aqui uma bolinha. Pronto. Cor vermelha com preenchimento sólido de cor vermelho. Olha aí. Pronto. Então eu posso até escrever aqui, ó, ponto B. Posso colocar em negrito, né, para ficar mais visível. Enfim, pronto. Terminei, eu venho aqui, ó, salvar como e salvo a minha mídia. Lá, vou salvar aqui na minha área de trabalho, por exemplo. Ponto B, que é a minha atividade. Fecho aqui. Ok. E aí agora eu vou compartilhar aqui. Compartilhar aqui a atividade do Canvas, né? Então eu tenho que escolher um arquivo para enviar. Aperto aqui em escolher. Vou lá na área de trabalho, onde eu salvei, onde ficou fácil. Lembra? Ponto B, olha lá, ponto B. Anexei, envio. Enviei, aí, meu amigo, é 10, entendeu? Passou de ano, não tem erro. Tá tranquilo? Qualquer dúvida que tiver ainda em relação a isso, só chamar a gente aí que a gente resolve isso o mais rápido possível. Mas é bem simples, tá bom? Vamos praticar, porque é uma habilidade que a gente usa a todo momento. Ajuda muito. Vocês que adoram fazer slides, por exemplo, ajuda muito a montar o slide, a editar algumas imagens, fotos, enfim, tá bom? Então, um abraço. Até mais.